Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixe o Espírito Santo saciar a sede de vossa alma. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Meditaremos nesta noite no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 4 ao 20. Então, meditaremos nesta noite no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 4 ao 20. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 4 a 20, e acompanhasse a explanação desta noite com a sua Bíblia aberta. Amém? Informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução King James Fiel. Repetindo, informando aos meus amados irmãos que a minha tradução é a Bíblia King James Fiel. Neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, Criador de todas as coisas, louvamos o teu nome, pois tu és santo, santo, santo. A tua palavra nos afirma que aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti, porque tu, Senhor, não abandonaste aqueles que te buscam. E a tua palavra também nos diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ó soberano e grandioso Deus, neste momento entro no Santo dos Santos, firmado no sangue de Jesus Cristo, vertido no Calvário. Venha neste momento saciar a sede de nossa alma e fale poderosamente aos nossos corações. Que possamos estar atentos para ouvir a tua palavra, entendê-la, guardar e obedecer. Usa-me nesta noite conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 4 a 20. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura,
porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixa de pano, deitado em uma manjedoura. E, de repente, estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e o que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E, vendo-o, eles o fizeram saber a palavra que foi contado sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas as coisas, meditando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. Aleluia! Palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! O nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer mais uma oração neste momento. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Ó glorioso Deus, temos pecado com o nosso falar, obra e pensamento. Venha sobre nós com as suas infindas misericórdias, pois elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Neste momento, toma a minha mente em tuas mãos, o meu coração e a minha boca. Execute o teu querer e que a tua palavra encontre lugar nos corações de todos os ouvintes nesta noite. Queremos ser fiéis a ti, Senhor. Guia-nos pela vereda da justiça, por amor do teu nome. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Glórias a Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo, ediletos amigos, ouvintes da palavra de Deus, abra o seu coração nesta noite e deixe penetrar a luz desse poderoso evangelho, pois somente o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem poder para te libertar das mais variadas mentiras satânicas, limpar a sua vida
tornar você em uma nova criatura e te levar para o reino dos céus. Aleluia. Queridos, a ministração desta noite está direcionada para alguns acontecimentos que ocorreram no momento do nascimento de Jesus Cristo. Então, teve alguns acontecimentos anteriores e também posteriores. E nós, na nossa ministração, vamos abordar o nascimento de Jesus Cristo com esses acontecimentos. Porém, queridos, eu gostaria de fazer, neste momento, a leitura de mais 2 textos bíblicos pequenos, que usaremos para fazer uma conexão, para fazer um aporte com o texto principal que foi lido. Esses 2 textos se encontram no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 34, e o outro em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 a 12. Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 34, que nos diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feito livres? Respondeu-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12. E nos diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. E por isso, Deus lhes enviará forte ilusão, para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Queridos, tendo por objetivo tornar mais claras e simples a explanação desta noite, que abordaremos o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso eterno Salvador, eu peguei a definição do que significa a palavra Natal, porque muitas pessoas no dia 25 comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Então, não só no Brasil, como em muitos países, dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Porém, será que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Meu querido e amado, dileto amigo ouvinte da Palavra de Deus, a Bíblia nos deixa bem claro, a Bíblia nos esclarece que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Então,
a nossa Bíblia não esclarece o dia em que Jesus Cristo nasceu, ok? Então, a Bíblia, a palavra de Deus, não nos esclarece o dia que Jesus Cristo nasceu, ok? Muito bem. Eu gostaria que você que é evangélico, católico, protestante, não evangélico, etc, prestasse bastante atenção nestas definições que eu vou falar agora, definição de Natal. E depois você parasse para pensar, ok? Escute as definições de Natal, acompanhe a pregação até o final e que haja o correto entendimento e que a verdade prevaleça e que a mentira e seus demônios possam ir para o seu lugar, que é o inferno. Então, a mentira e seus demônios têm um lugar, que é o inferno. Então, que a partir da explanação, da definição do Natal, eles possam ir para o lugar deles. Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você conhece a verdade e permanece na mentira, a verdade não te libertou. Então, uma vez conhecida a verdade e a pessoa permanece na mentira, a verdade não te libertou e você continua sendo filho da mentira, servindo a Satanás. Mas a palavra de Deus nos diz: nesta noite conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós não temos nenhuma vez a palavra Natal mencionada na Bíblia. Eu quero deixar bem claro para você que está me escutando, independentemente do seu credo, de sua religião, que nós na Bíblia, na verdadeira Bíblia, não existe nenhuma vez escrito a palavra Natal. Então, isso já é um ponto para nós acendermos o sinal de alerta. Por que a Bíblia não relata nenhuma vez a palavra Natal e, pelo Brasil, muitas igrejas celebram o Natal? Então, a Bíblia não traz essa palavra Natal. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 e mesmo assim, muitos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, muitas igrejas pelo Brasil, e não somente pelo Brasil, e pelo mundo, comemoram essa data como sendo o nascimento de Jesus. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Tem alguma coisa errada nisso tudo. E nós vamos ver o que está errado. Então, vamos para a primeira definição de Natal. Eu peguei aqui 6 definições. Então, nós vamos agora para a primeira definição de Natal. Relativo a nascimento. Festa anual celebrada pela Igreja Cristã em memória do nascimento de Cristo. A festividade tem início na noite do dia 24 de dezembro, chamada de véspera de Natal, e prossegue até Epifânia do Senhor, dia 6 de janeiro, também chamado Dia de Reis. Comece a prestar atenção. Segunda definição de Natal. O dicionário bíblico Wycliffe nos diz o seguinte: os turistas
que fazem a peregrinação de Natal a Jerusalém e a Belém surpreendem-se ao descobrir que ali o Natal é comemorado em 3 dias diferentes. Primeiro, os católicos romanos e a maioria dos protestantes comemoram dia 25 de dezembro. B, a Igreja Ortodoxa Oriental comemora dia 6 de janeiro. E C, a Igreja Armênia comemora dia 19 de dezembro. Bom, você já pode ver que aqui, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, tem 3 datas de comemoração. Acenda mais uma vez o sinal de atenção. Ok? E vamos para a terceira definição. Vamos lá. Uma objeção sempre levantada à comemoração do Natal é a de que se trata simplesmente da cristianização do antigo festival pagão do Deus Sol. Opa! Vamos repetir esta terceira definição. Preste atenção na terceira definição. Uma objeção sempre levantada à comemoração do Natal é a de que se trata simplesmente da cristianização do antigo festival pagão do Deus Sol. Você entendeu? Mais na frente eu vou repetir. Calma, vamos para a quarta definição. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, escreveu que alguns consideram 20 de abril e outros 20 de maio a data de nascimento de Jesus Cristo. Com relação ao nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, não há consenso entre os estudiosos da antiguidade. Entretanto, vários elementos não cristãos se infiltraram na festividade do Natal. O uso de velas acesas traz à memória a festa pagã judaica da purificação. O ato de presentear era costume entre os romanos pagãos. O uso da árvore de Natal é um resquício do culto à natureza praticado pelos antigos teutônicos. Com o tempo, a celebração do Natal deteriorou a ponto de se tornar mera festança. Vamos para a quinta definição. O Natal comemorado no dia 25 de dezembro foi estipulado pela Igreja Católica no ano 350 depois de Cristo, através do Papa Júlio I, sendo mais tarde oficializado como feriado. E agora nós vamos para a sexta definição, que, no meu modo de ver, é a mais esclarecedora. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa sexta definição. Quando buscamos a verdade, a verdadeira história do Natal, acabamos diante de rituais e deuses pagãos. Então, eu vou repetir esse comecinho. Eu preciso repetir esse comecinho. Preste atenção no início da sexta definição. Quando buscamos a verdadeira história do Natal,
acabamos diante de rituais e deuses pagãos. A festa de Natal tem a sua origem fixada no paganismo. Então, agora, peraí, veja só. Então, o que nós lemos? Como é um pouco extensa essa sexta definição, agora eu vou ler para você a definição de paganismo e de pagão. E depois nós vamos continuar na definição da sexta definição, ok? Então vamos lá. Vamos agora abordar para você o que é a definição de paganismo e pagão. Paganismo. Serviam a vários deuses. Então, eram pessoas que serviam a vários deuses. Nações não judaicas que refletem uma forte antipatia com o povo judeu. Eram pessoas idólatras e corruptas. Você vai ver essas afirmações nessas passagens que eu vou falar para você agora. 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Esdras, capítulo 6, versículo 21. Salmo 9, versículos 5, 15 e 19. Levítico, capítulo 18, versículo 24. Em Levítico, capítulo 18, versículo 24, as nações aqui são povos pagãos. E em Salmo 10, versículo 16. Segunda definição. Povo pagão. Outras nações referidas como pagãs. Traçou-se uma distinção clara entre os israelitas, povo separado por Deus, e as outras nações. Os israelitas estavam proibidos de se associarem a essas nações. Você vai ver lá em Josué, capítulo 23, versículo 7. E 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Os israelitas também estavam proibidos de se casarem com as mulheres pagãs. Você vai ver isso lá em Josué, capítulo 23 e versículo 12. E os pagãos adoravam os outros deuses. Então, destaca-se a idolatria pagã e a não observância da lei levítica de pureza. Então, as pessoas pagãs, eles serviam a vários deuses e ofereciam vários rituais demoníacos embaixo de árvores. Vai prestando atenção. Terceira definição. Pagão. A palavra pagão vem do latim paganos, homem rústico que não adoram o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Homem rústico, idólatra. Quarta definição de pagão. É tradução da palavra hebraica goi, em grego etnos. Cada uma das quais designa nação ou povo, falando de suas abominações. Vemos lá Ezequiel 23:30, falando das suas corrupções. Vemos Esdras, capítulo 6, versículo 23, falando da sua ignorância e de sua oposição à verdadeira crença. Perseguidores do povo de Deus, expostos à justiça e à indignação divina. Você vai ver isso lá no Salmo 79, versículos 1, 6 e 10,
Você vai ver isso também em Jeremias, capítulo 10, versículo 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 3 e 10. E também em Ezequiel, capítulo 34, versículos 28 e 29. Então, meu querido, você observou apenas a definição da palavra pagão e paganismo. Agora, eu vou reiniciar a sexta definição de Natal, ok? Então, reiniciando a sexta definição de Natal. Quando buscamos a verdadeira história do Natal, acabamos diante de rituais e deuses pagãos. A festa de Natal tem sua origem fixada no paganismo. Agora você começou a tomar pé da coisa. Vamos adiante. Tem muita informação ainda para você. Era um dia consagrado à celebração do Deus Sol. O Sol tem a sua representação no deus grego-romano Apolo e seus equivalentes entre os povos pagãos de diversas origens. Então, presta atenção. O Sol era venerado neste dia que se comemora o Natal. Agora, preste atenção no complemento dessa sexta definição. O imperador de Roma estabeleceu no ano de 273 depois de Cristo o dia do nascimento do Sol, em 25 de dezembro, Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do Sol invencível. Todo o império passou a comemorar neste dia o nascimento de Mitra, menino, deus persa da luz, que também foi visitado por magos que lhes ofertaram ouro, incenso e mirra. Estas festividades pagãs estavam muito arraigadas nos costumes populares desde os tempos imemoráveis, para serem suprimidas com o advento do cristianismo, que foi incluso como religião oficial de Roma por decreto de Constantino em 317/337 depois de Cristo. Então, o imperador romano fez com que o Estado se unisse à igreja e o cristianismo passou a ser a religião do Império Romano. Consequentemente, os cristãos passaram agora a ter uma vida muito mais amena. Mas continua escutando. Como o antigo adorador do Sol, a sua influência foi configurada quando ele, Constantino, fez do dia 25 de dezembro uma festa cristã. Então, presta atenção. Constantino fez do dia 25 de dezembro uma festa cristã. Note bem, ele fez aquela jogada de unir o cristianismo como religião de Roma para, entre outras coisas, botar o dia 25 de dezembro como uma festa cristã. Quando nessa data era comemorada o nascimento do Deus Sol, Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol invencível.
Você começou a prestar atenção e tem muito mais coisa ainda. Calma, vai escutando. Assim, rituais, crenças, costumes, mitos pagãos passaram a ser patrimônio da nova fé, convertendo-se deuses locais em santos, virgens em anjos e transformando os ancestrais santuários em igreja de culto cristão. Todavia, o povo cristão do Oriente adaptou esta celebração para o dia 6 de janeiro, possivelmente por reminiscência pagã também, pois esta é a data da aparição de Osíris entre os egípcios e de Dionísio entre os gregos. Então, mais uma data que era comemorada como Natal, que era 6 de janeiro, que era a da aparição de Osíris entre os egípcios e Dionísio entre os gregos. Mas tem muito mais ainda pela frente. Falando um pouco da história do imperador Constantino, aquele que agora era o chefe da igreja e do cristianismo, o livro, presta atenção, o livro O Papado e o Dogma de Maria, escrito pelo nosso amado pastor Hernande Dias Lopes, nos traz as seguintes informações na página 16. Então, eu gostaria que quando você puder, se puder, comprasse esse livro. É 25 a 30 reais. O nome do livro é O Papado e o Dogma de Maria, tá? Escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Então você vai lá na página 16, que está escrito o seguinte: a igreja de onde procedem todos os segmentos do cristianismo não pode ser caracterizada por nenhuma denominação, seja romana, presbiteriana, batista ou outra. Até o século III depois de Cristo, não havia denominações. O cristianismo começou a afastar-se da sua pureza doutrinária depois que foi declarado religião oficial do Império Romano no governo de Constantino. Eu vou repetir esse pedacinho. Preste bastante atenção. O cristianismo começou a afastar-se da sua pureza doutrinária depois que foi declarado religião oficial do Império Romano no governo de Constantino. Comemoração do Natal no dia 25 de dezembro. Preste atenção. A igreja deixou de ser perseguida para receber as benesses do Estado. O imperador romano passou a ser chefe do Estado e também da igreja. Dessa maneira, a passos largos, a igreja se desviou da verdade. Você começou a compreender? Mas tem muito mais coisa pela frente, calma. Tem muito mais. Então, nesse livro, lá na página agora 61 e 62, diz o seguinte, nesse livro, qual livro? O Papado e o Dogma de Maria. O que está escrito na página 61 e 62? Então vamos lá. Até o século IV depois de Cristo, a igreja nada tinha a ver com o catolicismo romano. A igreja quem? A igreja primitiva, o verdadeiro cristianismo. Os cristãos primitivos foram queimados vivos, jogados nas arenas para serem pisoteados pelos touros enfurecidos, enrolados em peles de animais para serem mordidos pelos cães, foram lançados nos anfiteatros para serem devorados pelos leões esfomeados da Líbia, mas eles enfrentaram
a morte com galhardia. E mesmo marchando para o martírio, glorificavam a Deus pelo privilégio de sofrerem pelo nome de Cristo. Então, meu querido, até então, enquanto Constantino não havia feito essa fusão de determinar que o cristianismo agora era a religião do Império Romano, os cristãos eram perseguidos, eram massacrados, os leões comiam, eles morriam queimados, mas eles eram cidadãos do céu. Morriam na fogueira, morriam comidos dos leões, morriam em pé, cravado na cruz, pegando fogo, mas não negavam o sangue de Jesus Cristo, o único sangue que salva, o sangue que cura, o sangue que leva para o céu não era negado. Mas agora, Constantino fez uma jogada de mestre. O dia 25 passou a ser agora, o dia 25, que era comemorada a festa do Deus Sol, passou a ser comemorado agora o Natal. Você notou o que o Satanás, quando entrou no Constantino, fez? E agora Constantino, dotado pelo demônio, transforma a festa do Deus Sol em dia de Natal. E todo o Império Romano passa a comemorar o dia 25. E os cristãos também foram mergulhados nessa ira. Mas ainda tem mais. Calma. Ainda tem mais. Depois da conversão do imperador Constantino, o cristianismo foi declarado religião oficial de Roma. Então, depois da suposta conversão do imperador Constantino, o cristianismo foi declarado religião oficial de Roma. A suposta conversão de Constantino ao cristianismo abriu largas avenidas para a paganização contínua da igreja. Preste atenção, eu vou repetir. A suposta conversão de Constantino ao cristianismo abriu largas avenidas para a paganização contínua da igreja. A mesma igreja perseguida, que não comemorava o Natal, é declarada religião oficial de Roma e passa a comemorar a festa pagã chamada Natal. Meu querido que está escutando essa explanação, você entendeu? Querido amigo, você entendeu? Você entendeu o que Satanás fez quando ele entrou em Constantino, imperador de Roma? Satanás usou Constantino como imperador de Roma para dar um golpe fortíssimo na igreja primitiva. E os cristãos foram caindo da graça. Então, agora, os cristãos começaram a receber o benefício do rei de Roma, do imperador de Roma. Pouco a pouco, o joio estava sendo plantado no meio do trigo. A festa do Natal pagã, profana, estava inserida nos cultos dos cristãos. Golpe de mestre satânico. A partir daí, os cristãos deixaram de ser perseguidos, suas terras confiscadas foram devolvidas, igrejas pomposas foram construídas com o dinheiro do Estado romano. Quando uma pessoa tornava-se cristã, em vez de ser ameaçada, presa, perseguida, morta, não, agora acabou isso. Essa pessoa recebia as benesses do governador e os aplausos do imperador. O imperador de Roma, Constantino, passou a ser
chefe da igreja e chefe do Estado. Preste atenção, muita atenção. O culto pagão do Natal estava oficializado dentro das igrejas. Então, a partir desta data, querido, as igrejas começaram a fazer o culto pagão do Natal no dia 25 de dezembro. Agora, veja a definição de pagão e de paganismo e eu te faço uma pergunta. Que semelhança há entre os verdadeiros cristãos e os servos de Baal? Que semelhança há entre a luz e as trevas? Que semelhança há entre o joio e o trigo? Querido, onde estão os verdadeiros Elias que desafiaram os profetas de Baal e de Azera? Não existe comunhão entre o verdadeiro cidadão do céu e Baal. Escolhe hoje a quem servis. Onde estão os jovens simples de Israel que desafiaram o rei de Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, e não dobraram os joelhos? Não dobraremos o joelho, ó rei. Onde estão os verdadeiros cidadãos dos céus? Onde estão os verdadeiros Davi para desafiar o gigante Golias, que estava zombando do exército do Senhor? E hoje, Satanás está zombando da igreja de Deus. Por quê? Diante desse dia 25, é comemorada em muitas igrejas essa festa profana, festa de comemoração ao Deus Sol. E muitas igrejas que se dizem de Deus vivo estão de braço dado com Baal, comemorando o Natal, festa pagã. Onde estão os verdadeiros cidadãos dos céus para encarar toda essa malignidade satânica? Assim como Malaquias foi enviado por Deus para bater de frente com a comunidade israelita, bater de frente com o sacerdócio, porque o culto estava profanado. Onde estão os verdadeiros cristãos que aceitam nas suas igrejas culto a Baal chamado Natal? Onde estão esses verdadeiros cidadãos dos céus que se dizem que vão subir para o céu? Estão de braço dado com rituais satânicos paganistas. Onde estão os verdadeiros cidadãos dos céus? Tipo George Whitefield, que bateu de frente com a igreja da Inglaterra, falou na cara de pastor, de membro: vocês não são cidadãos dos céus, vocês servem a Baal. Onde estão os verdadeiros cidadãos dos céus, que veste a couraça de peregrino para lutar nesta terra? Onde estão os verdadeiros cidadãos dos céus? Onde estão? Será que você é um deles? Será que você que é pastor, que é membro, que é presbítero, diácono, será que você é verdadeiramente cidadão do céu? Ou você também está de braço dado com Baal? Está de braço dado com o Natal? Festa pagã!
Está na hora do verdadeiro cidadão do céu definir a sua vida. Ou você é verdadeiro cidadão do céu, meu amigo, ou desista. Baal não entra no céu. Baal é demônio. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A igreja encheu-se de gente não convertida e desviou-se a passos largos da doutrina dos apóstolos. A porta de entrada da igreja passou a ser a conveniência e não a conversão. As pessoas vinham para a igreja trazendo as suas crentices e doutrina pagã. Agora está liberado. O imperador liberou. Agora nós não vamos ser mais castigados, nós não vamos mais morrer. Agora podemos vir com a nossa bagagem pagã. Agora está liberado o paganismo dentro da igreja. E é isso que nós estamos vendo hoje. Nas igrejas de hoje, braços dados com o paganismo. Aleluia. Você vê alguma semelhança daquela igreja com a igreja de hoje do século 21? Você vê alguma semelhança, meu querido? Lá daquela igreja quando Constantino liberou. Você vê alguma semelhança com a igreja de hoje? Dia agora 24 para 25. Milhões de igrejas pelo Brasil, tudo comemorando festa de Natal. Festinha de Natal. Festa profana, festa pagã. Onde estão os Elias? Onde estão os Davi? Onde estão os Malaquias? Para dedar pastor, dedar membro, dedar missionário, dedar presbítero, que se dizem servo de Deus, mas não são servo de Deus, são servos de Baal. Malaquias não teve medo de dedar. Malaquias não teve medo de falar para os sacerdotes, nem para a igreja. Vocês profanaram o templo do Senhor. Profanaram o culto. George Whitefield não teve medo. Encarou a igreja toda da Inglaterra. Vocês estão fazendo culto profano. Pastores, igreja completa estão profanando. E onde estão hoje para dizer que a igreja está profanando o culto ao Deus poderoso? Onde estão os Elias? Onde estão? Onde estão os Malaquias? Onde estão os George Whitefield? Para encarar essa igreja do século 21 e dizer que ela é profana, está de braço dado com Baal. Dia 25, todo mundo comemorando festinha de Natal. Aleluia. Queridos irmãos em Cristo e diletos amigos. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Lemos lá em Lucas, capítulo 2, versículos 4 a 16. Lucas, capítulo 2, versículos 4 a 17. 4 a 17, que nos diz assim:
E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para ele na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu, neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixa de pano, deitado em uma manjedoura. E, de repente, estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E, vendo-o, eles o fizeram saber a palavra que foi contado sobre esta criança. Queridos, agora era chegado o momento em que Deus iria enviar o seu filho, nascido de mulher, como havia sido profetizado pelos profetas. Isaías, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nos diz assim: porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre seu ombro, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E vemos lá o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2 de Miqueias, nos diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador em Israel, e cuja saída tem sido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vemos ainda em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Ele nasceu na época do apogeu de Roma. Ele nasceu quando a Judéia tinha se tornado uma província do Império Romano e deveria então pagar impostos. Roma estava no auge do seu poder em todo o mundo, e Roma era chamada o Império de todo o mundo. Agora, justamente nesta situação, o Messias deveria nascer, pois a profecia de Jacó, quando estava prestes a morrer,
lá em Gênesis 49:10, que nos diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus Cristo nasceu em Belém. Assim tinha predito Miqueias. Assim diziam os escribas em Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6. Belém significa casa do pão, um lugar adequado para o nascimento daquele que é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Mas Belém também foi a cidade onde nasceu o rei Davi. Assim, quando Maria estava grávida e próximo do momento de dar à luz, a providência divina determinou que, por ordem do imperador, todos os súditos do Império Romano deveriam se registrar e alistar de acordo com as suas famílias. E mais uma vez, a providência divina estava no controle de tudo. E as profecias tinham que se cumprir conforme foi dito pelo profeta. Tudo que os profetas falaram tinham que se cumprir. Aleluias, glórias a Deus. A viagem de Nazaré, na Galileia, a Belém, na Judéia, durava aproximadamente 3 dias, cerca de 145 quilômetros. As circunstâncias do nascimento do Senhor foram muito humildes, estando sob todas as possíveis marcas do desprezo. José e Maria, pessoas pobres, que estavam trazendo o maior tesouro para a humanidade. Então, naquelas circunstâncias, 2 pessoas pobres, José e Maria, agora, ali, diante daquela estalagem, mas não tinha lugar para eles, porque estava lotado. E ali, em uma estalagem, em um lugar de guardar animais, nasceu o Salvador do mundo. Nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. Ele nasceu em um estábulo. Ele foi colocado deitado em uma manjedoura. Manjedoura é um lugar onde o gado vem se alimentar. Ali estava o recém-nascido, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em uma manjedoura. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Ninguém na estalagem se condoeu com o estado material de Maria. Muitas pessoas, é claro, viram Maria naquele estado, naquela estalagem. A estalagem estava lotada, mas ninguém se condoeu. Elas viram Maria naquele estado, mas Maria era pobre. José também era pobre. As pessoas não foram generosas. Como uma mulher naquele estado foi deixada ao acaso. Mas aquelas 2 pessoas pobres traziam o grande tesouro da humanidade. Trazia o grande tesouro que veio salvar eu e você. Aquele tesouro que foi colocado na manjedoura. Aquele tesouro que não tinha lugar para ele nascer em um quarto normal. Foi colocado na manjedoura porque as palavras dos profetas, como Deus havia determinado, tinha que se cumprir. Isso comprova um ser humano que não pensava no próximo. Aqueles seres humanos na estalagem não pensavam no próximo. Eles só pensavam em si mesmo. Aqueles seres humanos que viram Maria e José
pessoas pobres, humildes. Eles viram Maria e José. Aqueles seres humanos observaram, mas eles eram egoístas. Eles eram egocêntricos. Eles não estavam nem aí para o próximo. Eles só pensavam neles mesmos. E hoje? Hoje você vê? Mudou muito daquele tempo que Jesus nasceu para hoje? Você vê a igreja de Deus hoje pensar no próximo? Muitas igrejas, as pessoas mal vestidas, mendigos, não podem nem entrar. As igrejas hoje estão pensando no próximo. Maria, ali, na manjedoura, na estalagem, teve um menino e colocou ele na manjedoura, lá no meio dos animais. Ali estava o grande elo da salvação entre Deus e o homem, e os homens dentro de uma manjedoura. Mas, vendo o seu nascimento acompanhado por um coro de anjos, podemos dizer: ah, glória a Jesus! O nascimento dele foi anunciado por um coro de anjos. E os anjos, certamente, este não pode ser outro senão o Filho de Deus. E os pastores ficaram pasmados com aquela visão do anjo. E os anjos anunciaram aos pastores: na cidade de Belém nasceu o Salvador. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Jesus. Nasceu o Salvador. E foi colocado numa estalagem. O tesouro de Deus estava agora no meio da humanidade. Humilde. Colocado no lugar onde os animais comem. Repleto de humildade. Ali estava depositado o poderoso, o grande, aquele que foi enviado por Deus para nos resgatar. E através do teu sangue, nós podemos dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Através do seu sangue purificador, eu e você podemos hoje ser purificados dos nossos pecados e dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Aleluias. O Salvador nasceu. Não no dia 25 de dezembro, mas ele nasceu. Ele nasceu para nos salvar. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Lemos em Lucas, capítulo 2, versículos 18, 19 e 20, que nos diz: e todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhe fora contado. Veja, meu querido, veja como os pastores se surpreenderam com a aparição do anjo, para que pudessem ter certeza de que este era um anjo do céu. Eles viram e ouviram a glória de Deus.
a glória de Deus veio sobre os pastores. E eles ficaram pasmados. Eles ficaram com medo. Mas a glória de Deus veio sobre eles. Eis que vos trago novas de grande alegria, disse o anjo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Faço-lhe nesta hora mais uma pergunta a você. Jesus Cristo já nasceu verdadeiramente em seu coração? Pense. Medite. Reflita. Jesus Cristo já nasceu verdadeiramente em seu coração? Você, meu querido amado, amigo ouvinte da palavra de Deus nesta noite, tem certeza que Jesus já nasceu no seu coração? Você tem certeza que você é uma das pessoas eleitas, escolhidas, predeterminada para a salvação? Através do sangue de Jesus Cristo? O sangue de Jesus Cristo já limpou você verdadeiramente? Jesus Cristo já nasceu verdadeiramente no seu coração, querido? Não são luzes, não é árvore de Natal. Não é isso. O nascimento de Jesus gera salvação. O nascimento de Jesus faz com que você se transforme num peregrino. O nascimento de Jesus faz com que você tenha uma nova vida. O nascimento de Jesus te outorga a entrada no reino dos céus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Que Jesus Cristo nasça no seu coração. E que você tenha plena certeza da salvação. Plena certeza da salvação. Onde estão os verdadeiros cidadãos dos céus? Um verdadeiro cidadão do céu não anda de braço dado com este mundo. Os verdadeiros cidadãos dos céus não andam de braço dado com o profeta de Baal, comemorando festa de Natal, festa pagã. Que comunhão existe entre a luz e as trevas? O verdadeiro cidadão do céu, ele está isento dessa festa de Natal. A mente dele está nos céus. A mente dele está nos céus. A mente dele está nos céus. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ele não se deixa levar pelas cores vermelha, azul, pelo brilho, pelo tic-tac. O verdadeiro cidadão do céu, ele já nasceu de novo. Ele não está mais de braço dado com o paganismo, com os cultos pagãos. Não. O verdadeiro cidadão do céu agora está de braço dado com Jesus. Porque ele agora virou herdeiro dos céus. Oh, aleluia! Seja você também, querido. Seja você também um herdeiro do céu. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas
andando de braço dado com Baal. Mas o verdadeiro cidadão do céu, ele está firmado na palavra que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma vez conhecida a verdade sobre o Natal, ele vai ter a sua diretriz voltada para ser verdadeiramente cidadão do céu. Ele vai querer se limpar. Ele vai querer deixar o chiqueiro de porco. E agora ele vai querer vir para o reino dos céus. A palavra de Deus para todos que estão me escutando neste momento, nesta noite. Deus não é Deus de barganha. Ele foi, ele é e ele será sempre o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Assim diz a palavra de Deus nesta noite. Josué, capítulo 24, versículos 14, 15 e 24. E diz assim: depois eu gostaria que você lesse todo o capítulo de Josué. Leia o capítulo de Josué 23 e 24 inteiro. Mas vamos agora ver o que nos diz a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14, 15 e 24. E nos diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor, e eu servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ponde de lado os deuses estranhos que estão no meio de vós. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Agora, portanto, colocai de lado, diz ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus, glória a Deus, oh aleluia, bendito e glorificado é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Paz na terra, boa vontade para com os homens. A boa vontade de Deus, enviando o Messias, destruiu a inimizade que o pecado tinha produzido entre Deus e o homem. Deus tem toda a boa vontade para com os homens que são recipientes da sua misericórdia. Aleluia. Disseram os pastores uns aos outros: pois vamos até Belém? Depois de ver o menino Jesus na manjedoura, por mais humilde que fosse, eles ficaram muito felizes e constataram que tudo estava de acordo com o sinal que o anjo havia lhe anunciado. Aleluia! Eles saíram contando para todos: o Messias nasceu! O Messias, o Salvador do mundo nasceu! Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aleluia. O Messias nasceu em um estábulo e não em um palácio. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Que hoje ocorra o verdadeiro nascimento de Jesus em seu coração.
Assim como os pastores saíram anunciando, depois de constatarem tudo, confirmaram aquilo que o anjo tinha dito para eles. Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador do mundo. Que hoje, esse Salvador do mundo possa nascer em sua vida. Querido amigo, Jesus veio ao mundo em uma manjedoura, humilde, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, veio humilde para mostrar para nós a humildade. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. E você, neste momento, está sendo convidado a participar também dos céus, a aceitá-lo. Não com festinha de dia 25, não com festinha profana de 25 de dezembro, com festinha profana de Natal, não! Mas aceitar no seu coração, para ser um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro herdeiro dos céus, um verdadeiro peregrino nessa terra, que caminha olhando agora, caminha purificado, caminha em direção aos céus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, todos os dias, lendo, orando, cantando hino, meditando, santificando, agora sendo realmente uma nova criatura, um verdadeiro cidadão dos céus. Que Jesus Cristo hoje possa nascer em seu coração. Aleluias, glórias seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Oremos neste momento. Tu és soberano, ó Senhor Deus. Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Pai eterno de infinita e bendita misericórdia, te louvamos neste momento, pois tens falado aos nossos corações. Que a tua palavra encontre guarida em nossas vidas e que possamos ouvir, compreender e obedecê-la. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Tenha misericórdia do teu povo e perdoa os nossos muitos pecados. Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Te louvamos pela sua doce presença em nossas vidas nesta noite. Fica conosco no decorrer desta noite. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento, eu desejo agradecer a todos os amados integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver me escutado nesta linda noite de sábado que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação, que todos sejam abençoados pelo Espírito Santo e tenham uma noite de paz e harmonia. E muita atenção. Estaremos todos juntos às 0h do dia 17 de dezembro para iniciarmos
o nosso último período de oração e jejum do ano. Será uma verdadeira maravilha, será uma verdadeira bênção. Glória a Jesus. Todos nós, orando 45 minutos no mínimo, será uma grande maravilha, uma grande bênção. Glória a Deus. Que o Senhor nos conceda as suas infinitas misericórdias. Até lá, meus queridos. Graças a Deus. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.